Olá, bem-vindos. Giovana aqui, dando continuidade ao capítulo 2, uma breve história do placebo. Apenas em pacientes com depressão severa, os medicamentos foram claramente melhores do que o placebo. Não é de surpreender que o estudo de Kish tenha causado grande alvoroço, embora muitos pesquisadores parecessem dispostos a jogar fora o bebê placebo junto com a água do banho. Ainda que a maior parte da balbúrdia se concentrasse no fato de as drogas não serem melhores do que os placebos, os pacientes dos testes de fato melhoraram com os antidepressivos. As drogas funcionaram, só que os pacientes que tomaram placebos também melhoraram. Em vez de ver o trabalho de Kish como prova de que os antidepressivos falharam, alguns pesquisadores escolheram ver o copo cheio pela metade e exibiram os dados como prova de que os placebos foram bem-sucedidos. No fim das contas, os testes forneceram uma prova impressionante de que pensar que se pode melhorar da depressão de fato pode curar a depressão tão bem quanto usar um medicamento. As pessoas dos estudos que melhoraram com placebos, na verdade, produziram antidepressivos naturais próprios, assim como os pacientes de Levine nos anos 1970, que tiveram incisos extraídos, produziram os próprios analgésicos naturais. O que Kish trouxe à luz foi mais uma evidência de que o nosso corpo tem uma inteligência inata que o capacita a operar com um sortimento de compostos químicos naturais de cura. Curiosamente, a porcentagem de pessoas que melhoraram ao tomar placebos em testes de depressão aumentou ao longo do tempo, assim como a resposta à medicação ativa. Alguns pesquisadores sugeriram que isso ocorre porque o público tem maiores expectativas em relação aos antidepressivos, o que torna os placebos mais eficazes nos testes cegos. A neurobiologia do placebo. Foi apenas uma questão de tempo até os neurocientistas começarem a usar sofisticados exames cerebrais para olhar a fundo o que acontece em termos neuroquímicos quando um placebo é administrado. Um exemplo é o estudo de 2001 envolvendo pacientes com Parkinson, que recuperaram as habilidades motoras após receber uma injeção de solução salina, que pensavam ser medicação, descrito no capítulo 1. O doutor italiano Fabrizio Benedetti, pesquisador pioneiro na pesquisa com placebo, fez estudos semelhantes sobre Parkinson alguns anos depois e pela primeira vez conseguiu mostrar o efeito placebo em neurônios individuais. Os estudos de Benedetti exploraram não apenas a neurobiologia da expectativa, como no caso de pacientes com Parkinson, mas também a neurobiologia em operação do condicionamento clássico que Robert Adler vislumbrou anos antes com seus ratos de laboratório nauseados. Em um experimento, Benedetti deu aos participantes do estudo a droga sumatriptana para estimular o hormônio do crescimento e inibir a secreção de cortisol. A seguir, sem o conhecimento dos pacientes, substituiu o medicamento por um placebo. Ele verificou nos exames de imagem que o cérebro dos pacientes continuou a se iluminar nas mesmas áreas de quando recebiam a sumatriptana. Isso foi uma prova de que o cérebro de fato estava produzindo por si o hormônio do crescimento. O mesmo foi verificado em outras combinações de drogas e placebo. As substâncias químicas produzidas no cérebro acompanharam de perto aquelas que os indivíduos inicialmente receberam por meio de drogas administradas para tratar distúrbios do sistema imunológico, distúrbios motores e depressão. Benedetti chegou a demonstrar até mesmo que os placebos causavam os mesmos efeitos colaterais dos medicamentos. Por exemplo, em um estudo sobre placebo e narcóticos, os participantes sofreram os efeitos colaterais de respiração lenta e superficial ao tomar o placebo, pois o efeito placebo imitou de maneira semelhante os efeitos fisiológicos da droga. A verdade é que nosso corpo é capaz de criar uma variedade de substâncias químicas biológicas que podem curar, proteger da dor, ajudar a dormir profundamente, melhorar o sistema imunológico, nos fazer sentir prazer e até encorajar a nos apaixonarmos. Pense nisto. Se determinado gene foi expresso de modo que produzimos substâncias químicas específicas em algum momento de nossa vida, mas paramos de produzir devido a algum tipo de estresse ou doença que desativou o gene, talvez seja possível reativarmos tal gene, pois nosso corpo já sabe como fazer isso a partir da experiência prévia. Fique ligado para ver a pesquisa que comprova isso.
Vamos começar a ver como isso acontece. As pesquisas neurológicas mostram algo verdadeiramente notável. Se uma pessoa toma uma substância de modo contínuo, seu cérebro dispara os mesmos circuitos da mesma maneira, memorizando o que a substância faz. A pessoa pode facilmente ficar condicionada ao efeito de determinada pílula ou injeção por associá-la a uma mudança interna familiar da experiência. Devido a esse tipo de condicionamento, quando a pessoa toma um placebo, são acionados os mesmos circuitos de quando toma um medicamento. Uma memória associativa incita um programa subconsciente que faz a conexão entre a pílula ou injeção e a mudança hormonal no corpo, e então o programa automaticamente sinaliza o corpo para fazer as substâncias químicas encontradas na droga. Não é incrível? A pesquisa de Benedetti também deixa bem claro outro ponto. Diferentes tipos de tratamentos com placebo funcionam melhor com objetivos diferentes. Por exemplo, no estudo da sumatriptana, as sugestões verbais iniciais de que o placebo funcionaria não tiveram efeito sobre a produção de hormônio do crescimento. No uso de placebos para efetuar respostas fisiológicas inconscientes pela memória associativa, como secretar hormônios ou alterar o funcionamento do sistema imunológico, o condicionamento gera resultados, ao passo que, ao usar placebos para alterar respostas mais conscientes, como aliviar a dor ou diminuir a depressão, uma simples sugestão ou expectativa funciona. Portanto, não há apenas uma resposta ao placebo, insistiu Benedetti, mas várias. Da mente para a matéria em suas mãos. Uma espantosa reviravolta nas pesquisas sobre placebo aconteceu em um estudo piloto conduzido por Ted Kaptchuk, de Harvard, que mostrou que os placebos funcionavam mesmo quando as pessoas sabiam que estavam tomando placebo. No estudo, Kaptchuk e seus colegas deram placebo a 40 pacientes com síndrome de intestino irritável. Cada paciente recebeu um frasco nitidamente rotulado com pílulas de placebo e foi informado de que se tratava de pílulas de placebo, feitas de uma substância inerte, como açúcar, que em estudos clínicos demonstraram produzir melhora significativa nos sintomas da SII mediante processos de autocura da mente e do corpo. Um segundo grupo de 40 pacientes de SII que não recebeu pílula serviu de controle. Depois de 3 semanas, o grupo que tomou os placebos relatou alívio dos sintomas 2 vezes maior do que o grupo sem tratamento, diferença que Kaptchuk observou ser comparável ao desempenho das melhores drogas para a SII. Os pacientes não foram enganados para se autocurar. Eles sabiam muito bem que não estavam recebendo medicação. Ainda assim, depois de ouvir a sugestão de que os placebos poderiam aliviar os sintomas e acreditar em um resultado independentemente da causa, o corpo deles foi influenciado a fazer a melhora acontecer. Enquanto isso, uma linha paralela de estudos que examinam o efeito de atitudes, percepções e crenças está liderando as pesquisas atuais sobre mente e corpo, mostrando que até mesmo algo aparentemente concreto, como o benefício físico do exercício, pode ser afetado pela crença. Um estudo das psicólogas doutoras Alia Krum e Ellen Langer, de Harvard, em 2007, envolvendo 84 camareiras de hotel, é um exemplo perfeito. No início do estudo, nenhuma das camareiras sabia que o trabalho da rotina que realizavam excedia a recomendação de Surgeonutus. De fato, 67% das mulheres disseram às pesquisadoras que não se exercitavam regularmente e 37% disseram que não faziam nenhum exercício. Após a avaliação inicial, Krum e Langer dividiram as camareiras em 2 grupos. Explicaram ao primeiro grupo como a atividade delas se relacionava à queima de calorias e disseram que apenas fazendo o trabalho, elas se exercitavam mais do que o suficiente. As pesquisadoras não forneceram essas informações ao segundo grupo, que trabalhava em hotéis diferentes do primeiro grupo, e, portanto, não se beneficiou de conversa com as outras camareiras. Um mês depois, as pesquisadoras descobriram que o primeiro grupo havia perdido em média 1 quilo, reduzido a porcentagem de gordura corporal e baixado a pressão arterial sistólica, em uma média de 10 pontos, sem praticar nenhum exercício fora do trabalho ou mudar quaisquer hábitos alimentares. O outro grupo, fazendo o mesmo trabalho que o primeiro, permaneceu praticamente inalterado. Isso ecoou pesquisa semelhante feita anteriormente em Quebec, onde 48 adultos jovens participaram de um programa de exercícios aeróbicos
de 10 semanas, frequentando 3 sessões semanais de exercício de 90 minutos. O grupo foi dividido em dois. Os instrutores disseram aos primeiros que o estudo foi projetado especificamente para melhorar a capacidade aeróbica e o bem-estar psicológico. Para o segundo grupo, que serviu de controle, mencionaram apenas os benefícios físicos da prática aeróbica. No final de 10 semanas, os pesquisadores descobriram que ambos os grupos haviam aumentado a capacidade aeróbica, mas apenas os sujeitos de teste, não os controles, também tiveram um aumento significativo na autoestima, uma medida do bem-estar. Como esses estudos mostram, nossa consciência sozinha pode ter um importante efeito físico em nosso corpo e saúde. O que aprendemos, a linguagem usada para definir o que vamos experimentar e a forma como atribuímos sentido às explicações oferecidas afetam nossa intenção. E quando colocamos uma intenção maior por trás do que estamos fazendo, naturalmente obtemos melhores resultados. Em suma, quanto mais você aprende o que e o porquê, mais fácil e eficaz é o como. Minha esperança é que este livro faça o mesmo por você. Quanto mais souber o que está fazendo e por que está fazendo, melhores os resultados que você pode obter. Também atribuímos significados a fatores mais sutis, como a cor do medicamento que tomamos e a quantidade de pílulas que ingerimos, como mostrado em um estudo mais antigo, porém clássico, da Universidade de Cincinnati. Nesse, os pesquisadores forneceram a 57 estudantes de medicina uma ou duas cápsulas rosa ou azuis, todas inertes, embora os alunos tenham sido informados de que as cápsulas rosa eram estimulantes e os azuis sedativas. Os pesquisadores relataram: 2 cápsulas produziram alterações mais perceptíveis do que uma, e as cápsulas azuis foram associadas a efeitos mais sedativos do que as cápsulas rosa. Os estudantes classificaram as pílulas azuis como 2,5 vezes mais eficazes como sedativo do que as pílulas rosa, embora todas fossem placebos. Pesquisas mais recentes mostram que crenças e percepções também podem afetar a pontuação do desempenho mental em testes padronizados. Em um estudo de 2006 no Canadá, 220 alunas leram relatos falsos de pesquisas afirmando que os homens tinham uma vantagem de 5% sobre as mulheres no desempenho em matemática. O grupo foi dividido em dois, com um lendo que a vantagem se devia a fatores genéticos recentemente descobertos e o outro lendo que a vantagem resultava da forma como os professores estereotipam meninas e meninos no ensino fundamental. A seguir, as participantes realizaram um teste de matemática. As mulheres que leram os homens tinham vantagem genética tiveram uma pontuação menor do que as que leram que os homens tinham vantagem devido aos estereótipos. Em outras palavras, ao ser predispostos a pensar que a desvantagem era inevitável, as mulheres se comportaram como se realmente estivessem em desvantagem. Efeito semelhante foi documentado em estudantes afro-americanos, que historicamente têm notas menores que os brancos em testes de vocabulário, leitura e matemática, incluindo o teste de aptidão universitária. Mesmo quando a classe socioeconômica não é um fator. Estudantes negros, em média, pontuam entre 70% e 80% da pontuação dos brancos da mesma idade na maioria dos testes padronizados. Claude Steele, psicólogo social na Universidade de Stanford, explica que a causa disso é um efeito chamado ameaça estereotipada. Sua pesquisa mostra que os alunos que pertencem a grupos negativamente estereotipados têm desempenho pior quando pensam que suas pontuações serão avaliadas à luz do estereótipo do que quando não sentem tal pressão. No estudo de referência de Steele, conduzido com o Dr. Joshua Aronson, os pesquisadores ministraram uma série de testes de raciocínio verbal aos alunos de Stanford. Alguns estudantes receberam instruções que os predispuseram ao estereótipo de que negros pontuam menos que brancos, informando que o teste que estavam prestes a realizar fora projetado para mensurar sua capacidade cognitiva, enquanto os outros foram informados de que o teste era apenas uma ferramenta de pesquisa sem importância. No grupo em que houve predisposição ao estereótipo, os negros pontuaram menos do que os brancos, que tinham notas semelhantes no SAT. Quando não houve predisposição ao estereótipo, o desempenho de negros e brancos com pontuações semelhantes no SAT foi o mesmo, provando que a predisposição fazia uma diferença crítica. No efeito Prime, ocorre basicamente quando alguém
algum lugar ou algo em nosso ambiente, por exemplo, fazer um teste, desencadeia todo tipo de associação programada em nosso cérebro, por exemplo. As pessoas que avaliam o teste acham que estudantes negros pontuam menos do que os brancos, nos levando a agir de determinadas maneiras, não pontuando tanto, sem termos consciência do que estamos fazendo. É chamado de prime porque funciona da mesma forma que o prime de uma bomba d'água. Você já tem que ter água no sistema de bombeamento para bombear mais água. Nesse exemplo, a ideia ou crença de que os outros esperam que alunos negros pontuem menos do que os brancos é como a água que já está no sistema, está ali o tempo todo. Quando faz alguma coisa que estimula o sistema, agarrando e pegando a alavanca da bomba ou fazendo o teste, você estimula todos os pensamentos, comportamentos ou emoções relacionados e produz exatamente o que estava esperando que emergisse do sistema o tempo todo. A água, no caso de uma bomba, ou pontuações mais baixas se for um teste. Pense nisso por um momento. A maioria dos comportamentos automáticos que o Prime desencadeia é produzida por programação inconsciente ou subconsciente, que na maioria das vezes se desenrola nos bastidores da nossa percepção. Estamos então predispostos a nos comportar de forma inconsciente o dia inteiro, sem sequer saber? Steele replicou esse efeito com outros grupos estereotipados. Quando aplicou um teste de matemática em um grupo de homens brancos e asiáticos que eram fortes em matemática, os brancos do grupo que foram informados de que os asiáticos eram um pouco melhores no teste não se saíram tão bem quanto os brancos do grupo do controle que não foram informados disso. Os experimentos de Steele com alunas fortes em matemática mostraram resultados semelhantes. Mais uma vez, quando a expectativa inconsciente das alunas era de que teriam pontuação menor, elas de fato tiveram. O maior significado por trás da pesquisa de Steele é bastante profundo. Aquilo que somos condicionados a acreditar sobre nós mesmos e aquilo que somos programados para pensar que os outros pensam de nós afeta nosso desempenho, incluindo o quanto somos bem-sucedidos. Com placebos é a mesma coisa. Aquilo que estamos condicionados a acreditar acontecerá quando tomarmos uma pílula. E o que achamos que todos ao nosso redor, incluindo nossos médicos, esperam que aconteça quando fizermos, afeta o modo como o nosso corpo responde à pílula. Será que muitas drogas e até mesmo cirurgias funcionam melhor porque somos repetidamente predispostos, educados e condicionados a acreditar em seus efeitos e não fosse o efeito placebo, essas drogas poderiam não funcionar tão bem ou não funcionar em absoluto? Você pode ser o seu placebo? 2 estudos recentes da Universidade de Toledo talvez tenham lançado uma boa luz sobre como a mente sozinha pode determinar o que alguém percebe e experimenta. Em ambos os estudos, os pesquisadores dividiram um grupo de voluntários saudáveis em 2 categorias, otimistas e pessimistas, de acordo com as respostas em um questionário de diagnóstico. No primeiro estudo, deram um placebo aos participantes, dizendo que se tratava de uma droga que os deixaria indispostos. Os pessimistas tiveram uma reação negativa, mais forte à pílula do que os otimistas. No segundo estudo, deram um placebo aos participantes, dizendo que os ajudaria a dormir melhor. Os otimistas relataram um sono muito melhor que os pessimistas. Assim, os otimistas eram mais propensos a responder de forma positiva a uma sugestão de que algo os faria se sentir melhor, porque estavam predispostos a esperar o melhor cenário futuro. Os pessimistas eram mais propensos a responder de forma negativa a uma sugestão de que algo os faria se sentir pior, porque consciente ou inconscientemente esperavam um pior resultado potencial. Foi como se os otimistas inconscientemente produzissem substâncias químicas específicas para ajudá-los a dormir, enquanto os pessimistas inconscientemente montassem uma farmácia de substâncias que os faziam sentir-se mal. Em outras palavras, o mesmíssimo ambiente, aqueles com mentalidade positiva tendem a criar situações positivas, enquanto aqueles com a mentalidade negativa tendem a criar situações negativas. Esse é o milagre da nossa engenharia biológica individual e espontânea. Embora não saibamos exatamente quantas curas médicas se devem ao efeito placebo, o artigo de Becker, mencionado neste capítulo, afirmou que seriam 35%, mas pesquisas atuais mostram que pode variar de 10% a 100%. O número total, com certeza, é extremamente significativo.
Dito isso, temos de perguntar qual a porcentagem de doenças e enfermidades devido ao efeito nocivo de pensamentos negativos. Tendo em conta que as últimas pesquisas científicas em psicologia estimam que cerca de 70% de nossos pensamentos são negativos e redundantes. O número de doenças criadas de modo inconsciente pelo efeito nocivo pode ser impressionante, com certeza muito mais alto do que imaginamos. Essa ideia faz muito sentido, dado que tantos problemas de saúde mental, física e emocional parecem surgir do nada. Embora possa parecer incrível que sua mente seja tão poderosa, as pesquisas das últimas décadas apontam claramente para algumas verdades que dão força a essa ideia. Você experimenta o que você pensa, e quando se trata da sua saúde, isso é possível graças à incrível farmacopeia que você tem dentro do corpo e que se alinha seus pensamentos de forma automática e sofisticada. Esse dispensário milagroso ativa moléculas curativas naturais que já existem em seu corpo, fornecendo diferentes compostos elaborados para provocar diferentes efeitos em diferentes tipos de circunstância. Claro que nos leva à pergunta: como fazemos isso? Os próximos capítulos vão explicar como tudo se desenrola em nível biológico e como você pode aplicar essa aptidão inata de criar de modo consciente e intencional a saúde e a vida que deseja ter.